podcast Tudo é ADM. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Tudo é ADM. Estamos no 4º episódio, já falamos aqui por vários temas e hoje eu tô de verde, gente. Eu tô de verde, então vocês já sabem do que a gente vai falar. Vamos falar sobre economia verde e mercado de carbono. Vim de verde para poder fazer, às vezes, com os nossos convidados. Eu tô aqui com o presidente do CRARJ, administrador Wagner Siqueira, e com o doutor Nelson Rocha, que é ex-secretário de Fazenda e Gestão e do Estado, aqui do Rio de Janeiro, e coordenador do projeto Economia Verde. Tudo bem, Nelson? Prazer tê-lo aqui. Bem, Érica, prazer é meu de estar aqui, nessa casa que eu tanto admiro. Enfim, estar aqui com meu amigo e companheiro Wagner Siqueira, presidente, enfim. Eu que também já presidi um outro Conselho Regional de Contabilidade, né, Wagner? A sede do conselho atual deve à gestão do Nelson. A gente atual sede lá na 1º de março. 1º de março, verdade. O nosso itinerante já esteve lá. Já, mais de uma vez. Exatamente. Porque tem muitos contadores que são administradores também, então dizer da minha satisfação e especialmente poder falar do que está... a gente tem dito que está muito na moda, né? Mas não está na moda, é a salvação da humanidade, que é ver como é que a gente pode fazer o desenvolvimento sem prejudicar os recursos naturais. E essas mudanças climáticas têm afetado demais a vida, seja com os incêndios que a gente tem visto em vários países do mundo. Então, e a gente no governo do estado avançou com o projeto, então é um prazer estar aqui para poder falar sobre o tema. Coisa boa. E Wagner, sempre é um prazer recebê-lo aqui. Também é um campo interessante para os administradores, um campo com uma boa empregabilidade, porque como o Nelson falou, é uma moda necessária e que vai evoluir cada vez mais, né? A criatividade é pensar o novo, mas a inovação é quando você consegue transformar o novo em realidade. Nós estamos diante de um executivo público, de iniciativa privada e público, que é capaz de pensar o novo, mas também transformar a realidade. Eu tenho uma constatação ao longo de muitos anos de observação do desempenho. Essa questão do verde, se fala muito, há muito tempo nisso, mas poucos executivos conseguiram trazer, em especial para a gestão pública, uma experiência prática de aplicação que está em vias de ser realidade, e sendo realidade, já assinado, nós vamos certamente tratar aqui o contrato com a Nasdaq, que transformará muito a economia do Rio de Janeiro, mas não só. A perspectiva de gerar muitos filhotes e muita massa crítica para a transformação da própria realidade brasileira. É pensar o novo e pensar grande e transformar em realidade o que o Nelson tem feito, tanto na gestão da Secretaria de Fazenda, como agora na Secretaria de Planejamento, que deixou um projeto pronto. Falta só inaugurar. Está pronto, assinado, contrato, etc. Estou antecipando, mas é para fazer esse reconhecimento, porque nem sempre isso é possível. A administração pública se fala muito, né? Aliás, a sociedade brasileira é pródiga em dicotomizar o dizer e o fazer, né? Mas juntar o dizer e o fazer é Nelson Rocha na gestão. Eu vi isso na Secretaria de Planejamento, na Secretaria de Fazenda, 2 vezes. Verdade. Na Secretaria de Fazenda antes também. E no CRC. E no CRC. E no meu Vasco também, vamos falar a verdade. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, o Vasco. A Érica é flamenguista, né? É claro. Já viu, né? Já. Não escondo de ninguém, gente. Não, de jeito nenhum. Só quando nem eu era, sequer que esconde. Não, quando eu era repórter esportiva, eu precisava esconder, mas agora eu não escondo mais, não. E agora, então, uma coisa que o Wagner falou, o verde sempre foi muito falado. A gente sempre muito falou da economia verde. E você tem uma história, uma trajetória muito grande. O Brasil é o país do futuro, a gente sempre ouviu falar. E agora a moda é dizer o Brasil é a locomotiva do meio ambiente daqui para frente. Faz esse jogo para a gente do passado, presente e futuro, do que a gente pode esperar da economia verde, Nelson? Na realidade, eu costumo sempre dizer que a questão ambiental sempre esteve presente e as pessoas com essa preocupação, né? Fosse para ter um ambiente bonito, né? Mas, ao longo do tempo, nós fomos percebendo que a exploração dos recursos naturais foram tirando das futuras gerações as oportunidades que elas podiam ter.
o ambiente ele é tão pródigo que ele acaba trazendo, ele acaba sempre se regenerando, mas é preciso que você dê chance a essa regeneração. Então, a gente sempre ouviu as pessoas e viu as pessoas falando sobre a questão ambiental, mas muito com foco especificamente ambiental. E o que nós começamos a perceber é que precisava da economia para fazer com que as pessoas se interessassem, né? Como eu sempre digo, tocar na parte mais sensível do corpo humano, que é o bolso, é sempre um fator de fazer com que as coisas aconteçam. Então, ao longo do tempo, essas mudanças e a aceleração da produção industrial e tudo isso foi fazendo com que o ambiente fosse degradando. E, antigamente, a questão da economia, ela não levava em consideração, e aí falando do que nós chamamos de valor econômico, a gente considerava o valor econômico só entre o que você extraía até o consumo. Ou seja, era apenas esse espaço que era considerado valor econômico, e a gente começou a perceber que não é só isso, né? Tem a extração, que faz parte do custo de produção, e os administradores que estão nos vendo aqui sabem muito bem como é que isso funciona, mas tem algo que antecede a isso, que é o fato de você extrair da natureza os recursos naturais para a produção, você perde aquele ativo. E a perda desse ativo, ela tem um custo adicional para a humanidade, para a sociedade de uma maneira geral, assim como ao final da produção e do uso por parte dos consumidores, o descarte disso. Então, esses dois extremos nunca foram considerados do ponto de vista do valor econômico, no conceito econômico. E hoje, o que a gente está vendo é que precisam ser mensurados. Não apenas para ver o custo ali da produção numa indústria, mas para ver o que aquilo custa para a sociedade. E, obviamente, isso tem que estar dentro do valor do produto, não importa, mas o que a gente precisa é ter esse olhar econômico também para fazer com que a sociedade possa perceber que nós vamos ter que avançar nesse critério de como fazer com que as futuras gerações possam também ter a possibilidade de aproveitar desses recursos naturais. E, obviamente, quando você teve todo o processo industrial foi se acentuando, as mudanças climáticas também começaram a se apresentar. Então, você começa a ver uma série de episódios, uma série de catástrofes, seja com incêndios, seja com derretimento do gelo, né? Existem especialistas hoje que entendem que a Groenlândia não tem mais volta, né? Que ela chegou no estágio que ela começou a derreter e vai acabar se derretendo todo. Então, como nós podemos fazer com que esses processos possam ser revistos e, ao mesmo tempo, como a gente pode contribuir? Então, obviamente que esse debate é um debate internacional, estava presente nas Nações Unidas e começou desde a década de 70 em Estocolmo com a primeira grande conferência de clima, né, a questão ambiental, ecologia, como a gente chamava lá atrás. Mas teve um ponto fixo aqui no Rio, né? Sim. Que fixou muito no mundo. Sim. Então, em 72 foi o primeiro, e naquela altura se marcava muito tempo depois. Outra grande conferência foi 20 anos depois, em 1992, aqui no Rio de Janeiro. E aqui tem uma característica especial, porque aqui que se começa o primeiro debate, efetivamente, econômico sobre o tema, na Rio 92. Então, o Rio é um pouco símbolo dessa virada de paradigmas da questão ambiental. Hoje, para a gente ter uma ideia, esses encontros são anuais, né? Antigamente era de 20 em 20 anos. É verdade. E é que começou a ser... Porque a necessidade é cada vez mais premente, Sim. né? Lá em 92 teve o encontro aqui, depois em 97 em Kyoto, no Japão, que foi assinado o protocolo de Kyoto, que se estabeleceu o primeiro mercado de crédito de carbono, que era o MDL, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Enfim, e as coisas foram avançando, né? Até que esse mercado do MDL acabou patinando um pouco por conta
do erro na concepção da forma como poderiam ser compensadas as questões de emissão, porque às vezes tem setores que emitem por natureza, emitem mais CO2 na atmosfera. Todo mundo emite CO2. A gente conversando aqui, nós estamos emitindo CO2, mas tem as compensações. E como fazer isso, né? Então eles tinham um problema ali, o mercado ficou patinando, e aí em 2015, na COP21, foi assinado o Acordo de Paris, que permitiu as compensações internacionais. E essas compensações é que vem acelerando o processo de mitigação dessas emissões. Porque o que a gente precisa evitar, para aqueles que não estão habituados, né? Nós precisamos evitar as emissões exageradas, como temos, para que a gente não tenha essas mudanças climáticas e ocasionar todas essas catástrofes que eu citei aqui. Então, ali em 2015, se permitiu isso e como avançariam esses processos, né? Eu, particularmente, já estudava, via isso como um espaço de mercado muito importante e o Brasil como grande protagonista dessa nova economia mundial. Então, no início da década passada, eu comecei a estudar sobre o tema e associei isso a uma outra coisa que sempre me incomodou muito, sabe, Wagner? Que foi a questão do Rio de Janeiro ter perdido o mercado financeiro, porque o mercado financeiro ele era centralizado no Rio, acabou perdendo para São Paulo, em mérito dos paulistas, e não tenho nada a dizer, mas... Dificuldades nossas também, né? Sim. Infelizmente. E como nós podíamos tentar resgatar esse mercado financeiro sem que isso levasse a uma disputa com São Paulo, enfim, se não fica brigando, acho que o que a gente tem que unir são esforços. Claro. E aí a gente vem com a questão do mercado financeiro de volta para o Rio com ativos sustentáveis. Mas... olhando assim para a questão ambiental, o que a gente vê que são essas mudanças e as pessoas começaram a perceber de que era necessário retomar, e aí se tem um parâmetro, né? Uma base de partida, tem base de 1985 e base de 2005, para que a gente volte a esses patamares de emissão, por conta do quê? De que perdemos muito. Então, o que está se tentando agora não é nem zerar o processo, mas voltar a esses patamares anteriores para que nós tivéssemos até 2030 um aumento de temperatura de até 1,5 grau. Olha só, não estou falando de diminuição de temperatura, estou falando de atingir um aumento até 1,5 grau, e a gente já sabe que não será possível. Por quê? Porque não houve por mais que tenha começado, mas o processo ainda foi lento, para que houvesse essa mitigação. E aí tem uma amiga que foi gerente de sustentabilidade da Petrobras, que ela dizia sempre o seguinte: o problema não são das empresas de óleo e gás, né? Os problemas são da humanidade, porque a cada dia tem mais demanda de energia, e energia é o grande vilão, entre aspas, né, da emissão de CO2. Por quê? Porque o mundo todo ainda tem... emissão ou geração de energia a partir de combustível fóssil, que é o diesel, que é a gasolina, enfim. E aí, como tem uma demanda, o mercado tem que atender essa demanda. E essa demanda não diminui, ela continua aumentando. As pessoas não querem viver com mais simplicidade, né? A gente voltaria a estágios anteriores. Todo mundo quer evolução, quer inovação, e isso demanda energia, e demanda energia, demanda combustível fóssil. No caso brasileiro é um pouquinho diferente, porque a matriz energética brasileira é a matriz mais limpa do mundo, né? 83% da matriz da geração de energia brasileira, ela é feita a partir de energia limpa, seja hídrica, seja eólica, seja solar. Mas no mundo não é assim. Então, esses paradigmas e essa estrutura de mudança do comportamento da humanidade é que vai fazer com que a gente também diminua o nível de emissão, e tem alguns outros mecanismos que hoje, com a tecnologia, com a inovação, você pode também tirar boa parte da emissão de CO2, e é um pouco disso que a gente vai aproveitar aqui para conversar.
Excelente. Então, vamos para essa parte desse projeto, né? Que o Wagner já deu spoiler na abertura claro. sobre a Nasdaq. Né? Como é que esse projeto, como é que está o andamento, o que a gente pode esperar o que é Rio o projeto? De Janeiro? O que é o projeto, né? A gente já falou um pouquinho aqui nas nossas mídias sobre uma partezinha desse projeto através do artigo Sustentabilidade para a Sustentabilidade, bases sólidas para o mercado de créditos de ativos ambientais, natureza jurídica, contabilização, tratamento tributário e competência regulatória. Ele está disponível no nosso site, no nosso portal, cra-rj.adm.br. Tenho certeza que o que o Nelson vai falar agora para a gente vai te fazer ir lá procurar isso. Então, fala um pouquinho, Nelson, conta para a gente o que é esse projeto, o que a gente pode esperar. Então, na realidade, como eu disse aqui anteriormente, o objetivo era como o Brasil se aproveita dessa oportunidade, dessa nova economia que está presente, né? Só para citar aqui um caso, eu tive agora em dezembro na OCDE e no Banco Europeu. Então, qualquer conversa começa por sustentabilidade. Não há possibilidade de financiamento, por exemplo, de empresas que utilizem combustível fóssil. Você tem que ter sempre uma preocupação com a questão da sustentabilidade. Antes do oi, tudo bem. E a sustentabilidade? E a sustentabilidade, o que você utiliza, né? Exato. Ou seja, como é que eu faço, seja uma indústria com seus processos, como é que eu, a partir dos processos industriais, eu consigo mitigar a emissão de CO2. Eu sempre dou um exemplo aqui por exemplo, se você tem uma geração de energia a partir de diesel na sua indústria, como você pode fazer mitigando isso por uma energia solar? Você vai gerar energia e não está jogando CO2 na atmosfera. E os processos mesmo, às vezes são mudanças que você faz que podem fazer com que você gere, e obviamente você mede antes e mede depois para ver a economia. E as empresas ganham com isso também, que são créditos, e aquelas que são muito poluidoras, que são muito emissoras de CO2, elas vão ter que compensar. Mas como é que surge isso? Então, o Brasil é o grande protagonista. E aí por quê? Porque o Brasil ele detém hoje em torno de 40% do CO2, do carbono retido. Através de quê? Através das florestas, através de mangues. Então, a gente já é naturalmente o grande protagonista dessa nova economia. E já que a gente é o grande protagonista, como é que a gente poderia fazer para transformar isso, né? Todo mundo quer que a questão ambiental esteja posta para melhorar, como eu disse aqui anteriormente, a questão das mudanças climáticas. Como nós podemos fazer isso de tal forma que isso reflita na economia e no bem-estar e na qualidade de vida da nossa população? Essa é a grande coisa. Então, isso tem a ver com economia, né? Enquanto você tinha a questão só ambiental colocada, muita gente defendendo, o que é extremamente importante, porque o objetivo final é esse, né? Que a humanidade possa ter, e sobretudo as próximas gerações, possam ter essa oportunidade de aproveitar aquilo que nós estamos aproveitando, os nossos antepassados também. Então, como eu faço isso acontecer? E aí, antes, era só questão ambiental, e não havia, por parte da população, de uma maneira geral, por parte das empresas, por parte da sociedade, não havia percepção de que isso era tão necessário e que isso podia afetar também do ponto de vista econômico cada um. E agora a gente está vendo. Por quê? Como eu falei antes, se você explora completamente, você esgota os seus recursos naturais, você não terá futuro para frente. Então, como isso pode fazer? A gente pode aproveitar isso, no caso brasileiro, para que a economia se transforme e o Brasil cresça, se desenvolva a partir disso. Então, o projeto começa com isso. Então, associando a questão ambiental à questão econômica e financeira. E aí, diante dessa oportunidade que o Brasil tem, então, eu falo assim, é oportuno que o Brasil tenha o mercado de ativos desse, não só o crédito de carbono, que ele é a primeira parte, mas o mercado de ativos ambientais sendo negociado aqui no Brasil. Por quê? Porque a gente tem, a gente é o líder mundial nesse aspecto. E aí, bom, pensando como é que a gente poderia fazer,
Eu falei, bom, resgatar o mercado financeiro poderia ser no Rio de Janeiro. Mas você imagina, Érica, que ativos ambientais, é algo intangível, né? Incorpóreo. Então, você fala assim, poxa, isso pode estar em qualquer lugar. Isso vira um ativo digital. Porque, na realidade, esses ativos, eles são medidos, o que você está contribuindo para a humanidade, que vai refletir na frente em recursos naturais, mas isso, ele não é tangível. Então, como é que eu faço isso? Como é que eu vou fazer isso? Então, a ideia é que isso acaba virando um token, né, para você negociar. E esse token pode ser negociado, em princípio, em qualquer lugar do mundo. Um ativo digital, ele é negociado em qualquer parte do mundo. Então, como fazer, trazer para o Rio de Janeiro, trazer para o Brasil, especificamente para o Rio de Janeiro, esse mercado? Ora, os grandes demandadores estão lá fora. Então, bastava negociar a partir de lá. Ainda que o ativo seja aqui e tenha um processo de compensação internacional. Então, esse foi um desafio. E eu, quando voltei para o Estado agora, eu pensei assim, bom, eu vou levar esse projeto, que eu quero que o Rio de Janeiro, que essa economia esteja aqui no Rio de Janeiro, que esteja no Brasil, mas particularmente no Rio de Janeiro. Então, como fazer isso? A gente comecei a sondar, identifiquei, como eu falo sempre, né, deixa eu combinar com os russos antes, para não ter problema. Aí, conversando com o mercado nacional, conversando com o mercado financeiro internacional também, e estava todo mundo nessa pegada, com essa proposta, né? E aí eu falei assim, olha, dá para fazer no Rio. E como convencer, por exemplo, um grande player como a Nasdaq e a GEAP, como a gente consegue convencê-los a negociar esses ativos digitais a partir daqui, né, do Rio. E conversando com eles, eu falei assim, olha, primeiro, a Nasdaq é uma bolsa global e não uma bolsa regional. E tem que estar onde estão os seus ativos. A Nasdaq já opera hoje crédito de carbono, eles desenvolveram uma plataforma e eles já operam hoje na Suécia, Dinamarca, Noruega e Finlândia. Nos países nórdicos, né? Por que isso? Porque lá já tem um mercado regulado. O pessoal daquela região do planeta, eles já identificaram, até antes da gente, de que ali era necessário. Você vê que em 72, a primeira conferência foi em Oslo, né? Foi em Estocolmo, desculpe, na Suécia. Depois teve em Oslo também, na Noruega. Enfim, eles identificaram a necessidade e o comprometimento com essa questão. E a Nasdaq, porque a Nasdaq Technology, ela é sueca, controlada pela Nasdaq americana. Então, eles entenderam e o convencimento que nós tivemos com ele foi de que, olha, vocês têm que estar onde vai estar esse ativo. E onde é que está esse ativo? No Brasil. No Brasil. E no Brasil, por que o Rio de Janeiro? Porque o Rio foi o primeiro a discutir a questão dos créditos de carbono lá na Rio 92, como você começou falando aqui. Porque o Rio é a imagem do Brasil para fora, porque o Rio já foi o centro financeiro do país, porque o Rio de Janeiro tem a maior floresta urbana do planeta, né? E particularmente tem a Floresta da Tijuca também, que é a urbanização, né? Eu costumo dizer que Dom Pedro II foi um visionário, né? Muitas coisas ele lá atrás já imaginava e replantou muita área ali. Então, a gente tem todas as características, isso sem falar na beleza, porque por si só a paisagem do Rio de Janeiro já é um ativo ambiental fantástico. Né? Que isso vai ser computado já daqui a pouco, sim, né? Sim. Porque é uma espécie de ativo, porque, na realidade, você tem ativos que o crédito é o que emite ou não emite. Claro. Mas, associado ao crédito, você tem algumas condições, né? Que é a questão social, né? Que também leva em consideração. Por exemplo, se você faz isso com indígenas, por exemplo, tem um valor diferenciado. Então, essas coisas todas davam, e foi um fator de convencimento, ou seja, realmente o Rio pode ser essa referência mundial. O Rio pode ser esse hub mundial de negociação de ativos sustentáveis. Por quê? Porque está no Brasil,
pelas características do Rio e porque a gente tem as condições e tem tecnologia para isso. Então, é a partir daí que se constrói a lógica de ter não apenas uma plataforma, porque plataformas de crédito de carbono tem mais 80 no mundo. Mas nós avançamos um pouco mais. A própria NASA, que é a GEAP lá, o que eles tinham em mente é a plataforma lá com negociações spot, né? Fazer o mercado ali funcionar. Eu compro, você vende, então é imediato. Mas esse mercado vai ampliar demais. Por que ele vai ampliar? Quando você vai fazer o reflorestamento de uma área, esse crédito de carbono ele só vai ser executado daqui a algum tempo, porque a árvore vai crescendo, Sim. então você vai aumentando a sua pegada de crédito de carbono. Então, isso é possível se ter derivativos, que é um termo do mercado financeiro, para esse crédito lá da frente. Então, a gente traz isso para a Bolsa para poder negociar. Porque os derivativos eles viram valores mobiliários e com isso você tem uma bolsa especificamente. Então, esse arcabouço todo é que fez com que a gente trouxesse aqui para o Rio de Janeiro essa possibilidade. É um mercado que está começando e aí a gente pode desdobrar, senão eu vou ficar falando o tempo todo aqui. Não, tem para falar o tempo todo mesmo. A gente pode desdobrar em mercado regulado, mercado voluntário. Tem muitos desdobramentos para esse mercado que está posto. E a ideia inicial, e é só para que tenhamos uma visão do que é o projeto em si, ele não se atém exclusivamente à Bolsa. A Bolsa é um primeiro passo para que a gente, como a gente tem 40% dos ativos estão aqui no Brasil, então você vai começar a vender para fora e o Brasil vira um hub. Ele vira uma plataforma como a Nasdaq ela já tem, fora essas, ela está se instalando na Austrália, Singapura, Abu Dhabi, vai ter mais 2 na Europa, Nova York, que eles vão se instalar, apesar de ser em Nova York, eles ainda não negociam crédito de carbono lá. Então, em Nova York, na Califórnia, no Canadá, em Quebec e Montreal, se não me falha a memória, se eu não estou errando, e aqui no Rio de Janeiro, a plataforma. E a Bolsa que a gente está criando, que é consequência do crescimento desse mercado, ela vai ser no Rio. Então, as plataformas, esse ecossistema que eles estabeleceram, está no resto todo, e a Bolsa está aqui no Rio. Então, operações mais complexas serão realizadas aqui, com liquidação da operação aqui. E o que isso significa? Significa que o dinheiro vai ficar aqui no Rio. É claro que com fluxo internacional de divisas, eles podem remeter para fora e tal, mas aí nos compete ter a capacidade de reter esses recursos aqui para serem aplicados no desenvolvimento local e sempre de forma sustentável. Então, isso faz parte de um primeiro ciclo. E aí o Rio de Janeiro se transformando numa referência mundial de negociação de ativos ambientais, nós partimos para um segundo ciclo, que ele é praticamente paralelo. Eu acredito que esse mercado de crédito de carbono vai estar maduro daqui a 3, 5 anos. Né? Ele vem crescendo de forma exponencial, vai estar mais maduro daqui a 3, 5 anos. E aí, paralelamente, à medida que o Rio se transforma, o Brasil se transforme nessa referência mundial, nós vamos para a segunda etapa, que é a atração de fundos de investimentos em empresas sustentáveis. E hoje existem instituições financeiras pelo mundo todo que administram um total de 57... Você está sentada, Érica? Tô. De 57 trilhões de dólares. E eu estou falando... Hoje. Então, só para a gente ter uma dimensão, do tamanho disso. Nós temos o PIB brasileiro em torno de 1 trilhão e 400 bilhões de dólares. Né? São 57 trilhões. E a gente tem a pretensão de atrair 5%. Mas se eu atrair 2% desses fundos para cá, e faz sentido, porque o Brasil tem algumas dificuldades, como o Risco Brasil, que alguns investidores, alguns fundos internacionais não querem colocar recursos porque, enfim, por uma série de idiosincrasias nossas aqui, mas
eu tenho a possibilidade, mesmo os outros fundos, de vir. Se eu trouxer em torno de 2%, eu estou falando praticamente de dobrar o PIB brasileiro. Então, nós estamos falando efetivamente de uma mudança de paradigmas, de uma mudança da economia brasileira. E o Brasil não pode perder essa oportunidade. Nós já perdemos algumas, né? Eu me lembro muito daquela revista The Economist, que aparecia o Cristo Redentor decolando e depois afundando, né? A gente não pode ter isso. E esse ativo natural, o que é importante para o mundo, o Brasil ter esse papel, né? Tem 2 pilares grandes aí, né? Que é a questão ambiental e a questão agrícola também, que o Brasil é um dos pilares do mundo de alimentação, produção de alimentos, enfim. Então, a gente tem essas 2 possibilidades. E é possível também se fazer agricultura sustentável. Então, tem um campo enorme para a gente mudar o mapa do Brasil e do Rio de Janeiro em particular. E, assim, hoje, efetivamente, como está o andamento desse projeto? Ele está em vias de ser implementado? Ainda precisa de algum aval externo? Como é que está isso? Não, então, nós... eu vou dar no histórico do tempo. Eu entrei de volta para o governo, enfim, estava muitos anos fora, fui para a Secretaria de Fazenda em maio de 21. Em junho eu instalei um grupo, a gente começou a conversar acho que em outubro, setembro, com a Nasdaq, e começamos as articulações, eles tinham interesse em conversar conosco, falamos do projeto. Aí assinamos em março de 2022 um memorando de entendimentos com eles em Nova York. O governador, eu estava junto também, enfim, mas o secretário de Ambiente, Pampolha, enfim, as pessoas lá do governo. Eles tinham uma obrigação e nós tínhamos outras obrigações. A deles era fazer uma avaliação econômico-financeira da viabilidade do negócio, e o que eles fizeram, e nós tínhamos uma obrigação que era, primeiro, colocar os nossos créditos oriundos dos ativos ambientais do Estado. Isso é importante também dizer, porque esse recurso financeiro nunca os governos, ninguém se preocupava, ninguém sabia efetivamente. Hoje em dia é um ativo potencial para a administração pública brasileira, tanto nos estados, municípios e na União. Então, os créditos oriundos desse ativo nós vamos colocar para serem negociados na Bolsa. A gente que decide quando vai fazer, vamos fazer através da Bolsa. E 2, era a criação de ações e políticas públicas que pudessem fortalecer esse mercado. E a contabilização desses ativos também, né, Nelson? Está sendo feito, né? Na realidade, a gente tem alguns passos, né, que para você poder fazer a comercialização, isso tem que estar contabilizado. Não existe nenhum ente na federação que tenha isso hoje. O Estado do Rio de Janeiro é o primeiro ente da federação que vai ter esses ativos ambientais e passivos também registrados na sua contabilidade. Primeira vez na história que a gente tem isso. Então, o que acontece com essa questão do... enfim, a gente assinou lá, voltou, a gente tem essas obrigações. Então, tem algumas coisas que são importantes para você ter o crédito de carbono. Primeiro, você ter um ativo, ter isso registrado, identificar que a terra é sua. Então, a gente tem um PL que está para ser remetido à Assembleia Legislativa aqui do Estado, dando conta disso, né? 2, nós vamos também criar uma empresa para negociar isso, porque se ficar direto na administração pública, você não tem a agilidade, a flexibilidade que o mercado precisa. Claro. E tem algumas outras ações, porque não adianta você ter 10 grandes detentores de ativos de crédito de carbono, porque aí você não faz mercado. O mercado tem que ter muita gente. Então, quais são as atitudes e quais são as ações que nós estamos implementando? Por exemplo, uma delas é envolver a população. Tem aspectos de mercado e tem aspectos importantes do ponto de vista da conscientização da população. De mercado é você ter volume.
Então, por exemplo, uma das ações tem um PL que é de como você faz o IPVA do seu carro, por exemplo. Você tem um carro menos poluente. Então, eu vou te dar um crédito, o governo vai te dar um crédito, mas não vai te dar em dinheiro. Ele vai te dar em crédito de carbono, porque isso não afeta o caixa do Estado, porque inclusive está no regime de recuperação fiscal, que foi outra coisa, né, Wagner, que eu também acabei negociando com o governo federal. Então, a gente preserva o caixa e, ao mesmo tempo, ao eu lhe dar um crédito de carbono, você vai poder negociar ele na plataforma. Então, eu estou fazendo a plataforma rodar. Alto, volume. E, ao mesmo tempo, o que é mais importante, o grande objetivo, é que eu estou conscientizando você, estou tocando de novo aonde? Na parte mais sensível. Mais sensível, o bolso. Que é o bolso. Porque você vai começar a perceber que se você compra um carro menos poluente, você vai receber crédito. E ao receber crédito, você vai falar assim, pô, me vale a pena comprar. E aí você vai medindo. Aí você vai procurando outras atitudes que vão fazer essa diferença para você, o que acaba nessa conscientização que você citou. Exatamente. Tem também a compra de, se você compra produtos ambientais, você vai comprar qualquer produto, aí você vai ter lá a nota fiscal. Essa nota fiscal você vai ter um pedacinho do ICMS que vai virar crédito também. Novamente, não vou dar dinheiro, mas aquilo vira crédito para você, se forem produtos que tenham pegada ambiental, e aí você vai acumulando e você pode negociar. Pode negociar na própria plataforma, porque aí são valores menores, normalmente, obviamente que não vai ser em bolsa, mas você vai estar na plataforma e à medida também que você vai tendo ali, você pode inclusive botar isso no seu cartão de crédito. Então, vira uma moeda virtual para você utilizar ela. Então, quer tomar um cafezinho? Vai pagar em crédito de carbono. Então, esse é o papel do Estado e eles de investir aqui no Brasil, né? A condição sine qua non, a Cabuça tinha que estar no Rio. No Rio de Janeiro. A gente disse no Estado, mas preferencialmente na capital. Então, essas coisas já estão prontas. Nós conversamos, eu apresentei esse projeto para todos os secretários de Fazenda. Nós temos 7 estados que se interessaram, mandaram carta de intenção. Agora nós vamos levar isso também para os demais estados, começar a fazer o que nós fizemos aqui para eles terem esses créditos, porque muita gente não conhece como é que isso funciona, ajudar a construir os seus ativos ambientais para poder negociar também. Esses 7 estados já, enfim, mandaram carta de intenção que tem intenção de negociar aqui. Um deles, particularmente, que é o Acre, já até negociou com a nós aqui direto, está botando 100 milhões de toneladas de CO2 equivalentes. Por quê? Deixa eu só esclarecer, né? CO2 equivalente é uma medida, uma tonelada é a medida do crédito que você gera. Cada crédito é uma tonelada de CO2 equivalente, que é o termo que a gente utiliza. Então, eles têm isso lá. Hoje, para que se tenha uma ideia também, esse mercado... tem um mercado voluntário, um mercado regulado, e eu já explico a diferença, mas para vocês terem uma ideia, no mercado voluntário, vale uma tonelada vale entre 6 e 10 dólares, e no mercado regulado vale entre 60 e 100 dólares, vale 10 vezes mais. Por quê? Porque no regulado você é obrigatório. O Brasil caminha para o mercado regulado, e o mundo todo caminha, porque é tornar obrigatório, sobretudo setores que são muito poluentes, que emitem muito CO2, para que eles possam ter. Então, não vai ser lá em cima, mas também não vai ser aqui embaixo. Caminha para ter um valor aí mais próximo. Então, o que a gente está hoje te respondendo, como é que está essa situação? Então, nós assinamos o protocolo. Em fevereiro desse ano, assinamos o acordo definitivo. Eles não queriam divulgar antes, porque queriam fazer... A plataforma tem que traduzir toda ela para o português, tem adequações à questão nacional também, e eles já estão prontos. Inclusive tinha uma previsão para ser agora no final de junho, mas acabou sendo adiado por conta do governo do estado, que está se ajustando também aqui, para lançar o evento, né? Mas ela está prontinha já para
para ser utilizada, e aí, a partir daí, o Estado, a gente já assinou desde fevereiro o contrato definitivo, e aí o Rio de Janeiro vai ser o polo de atração, seja para esses estados, mas não são só estados, né? Quando eu falo de estados aqui, eu tenho tem empresas privadas que manifestaram interesse também de negociar a partir daqui. Tem uma demanda imensa enfim, entidades que têm o interesse em negociar aqui na Bolsa do Rio, o que é importante porque as liquidações acontecem aqui, então, em tese, você está com um recurso aqui. Nos cabe aplicar esses recursos dentro do próprio Estado, dentro do próprio país, para não deixar ele sair. Mas esse é um mercado que vai crescer a cada dia de forma exponencial, como eu disse. Acho que daqui a 3, 5 anos a gente vai estar com bastante oportunidades aí. Para você, administrador, que está aqui acompanhando a gente, isso é hiper importante, porque o volume de empregos, Wagner, né, que vai gerar é inacreditável. Eu posso dar uma referência, porque vão empregos desde mercado financeiro, a engenheiros florestais também, o pessoal que vai ter que fazer o controle disso dentro das próprias instituições, toda a gestão interna das empresas, gestão na administração pública, né? Por exemplo, e trabalhadores braçais. A gente tem uma medida que para cada 2 hectares de reflorestamento, você gera 1 emprego. Por quê? À medida que você está reflorestando ou que você está utilizando aquela floresta como base para os créditos de carbono, você tem que preservar ela, né? Não pode pegar fogo, não pode... Claro, né? claro. Então, e aí isso vai fazer com que você tenha pessoas lá cuidando, gerando emprego e outros empregos, né? Que a gente terá, porque o controle... porque quando a gente fala de economia verde, a gente sempre tem aquela visão da floresta. Mas não é só isso, né? Mangue é muito mais resultante positivamente do que a própria floresta. Exato. O mangue, só para a gente ter uma ideia, bem lembrado, Wagner, o mangue tem ele representa, primeiro, por cada espaço, cada metro quadrado, o mangue, ele retém-se, porque a floresta, qual é a vantagem? Por que você faz crédito de carbono? Porque a floresta retém o CO2 e não deixa ir para a atmosfera. O mangue retém, dependendo do mangue, entre 5 e 7 vezes mais do que a floresta. Então, cada metro quadrado de floresta, ele tem menos do que cada metro de mangue. Então, o mangue tem uma peculiaridade e numa velocidade de retenção maior. 40 vezes maior. Nossa, então, mangue é um bom negócio. É verdade. Para você ter esse material. Ô, Nelson, esses projetos de lei eram também acordados com a própria NARGA, que o Poder Executivo vai encaminhar à Assembleia, né? Então, 3 ou 4 projetos acordados dentro do protocolo e também com o contrato. Exatamente. O Estado do Rio de Janeiro tem como compromisso encaminhar os projetos. É claro que o Poder Executivo não pode dizer eu vou aprovar, porque depende da Assembleia, mas, em princípio, ainda mais o governo tendo maioria, tem uma possibilidade muito maior de aprovar. E o que é interessante, Wagner e Érica, é que não existe... tem alguém contra o projeto? Não, todo mundo... É um projeto empolgante. Eu que ouvi muito o Wagner falando desse projeto, sempre com muito interesse para a categoria, eu estou empolgadíssima. Não, só para você ter uma ideia da importância de como existe uma confluência de interesses... e aí, sem nenhuma conotação política, mas o projeto foi concebido no governo, né? Que eu que trouxe a ideia e, enfim, construí isso dentro do governo, e um dos motivos, talvez o principal motivo de eu ter voltado. Claro, também tinha um regime de recuperação fiscal que eu queria negociar e tal, me deu certo prazer. E negociou bem. É verdade. A gente conseguiu trazer boas condições para o Rio de Janeiro, agora tem que executar. Mas... então, o governo que realizou. Mas até a oposição, no último pleito eleitoral, assinou embaixo, disse... uma das propostas colocada por escrito era a execução do programa do nosso memorando com a Nasdaq. Para você ter uma ideia...
Então, é um projeto que ele supera a questão partidária. Ele não é um projeto de outro partido. Ele é um projeto da sociedade brasileira e um projeto particularmente da sociedade. Governo, é um projeto de da Estado. População, de Estado, realmente. Eu gosto muito disso, né? Porque a gente, via de regra, acaba tendo programas de governo. Eu sou sempre favorável a ter programas de Estado, né? Que, independentemente da coloração partidária, você vai ter aquilo para sempre. Que são coisas que são importantes, especialmente para as próximas gerações, né? Porque a gente acaba não vendo isso acontecer, as pessoas pensam no imediatismo e a gente precisa fazer com que as coisas caminhem, porque as futuras gerações precisam também se beneficiar. Ô Nelson, durante muitos anos, décadas até, o Estado não fez planejamento estratégico. Você consagrou, você esteve lá, inclusive, lá no Palácio, quando foi apresentado pelo governador, né? Esta lógica está absolutamente inserida dentro do planejamento estratégico. Além de termos o planejamento estratégico depois de tantos anos, né? Um Estado que planejava bem, que parou de planejar, isso também foi contemplado. Que é a longo prazo, que não é só um governo, são governos, né? Uma das preocupações no plano estratégico que nós estabelecemos para o Estado, né, que é pensar o Estado daqui a 30, 40 anos, claro que mas vai estar igualzinho daqui a 30. Não. É um processo dinâmico, você vai ajustando, mas a gente diz para onde o Estado quer ir, porque o Estado está sem direção. Sem direção, mas eu queria lembrar que sem o manche, né? Sem manche. Não tem... Para onde que você vai? Não, ele está à deriva. O Estado brasileiro, o Estado do Rio também há 50 anos não faz plano estratégico. Então, chega alguém aqui, tem uma coisa, então vamos dar incentivo aqui. Não, a gente tem que saber para onde vai. E o Estado sempre ficou à mercê de como as coisas iam caminhando, como a economia ia caminhando. E o Estado tem um papel fundamental, que é dar a direção, até para que o investidor ele se sinta seguro de que, ou seja, tem um projeto, tem alguma coisa naquela direção, e nós fizemos isso. E aí é o que o Wagner está falando. Nós, dentro do plano estratégico, são 6 complexos econômicos de desenvolvimento, um deles é a economia verde, com essa expectativa das finanças e tudo isso. À medida que você tenha dinheiro, você vai ter o desdobramento aqui para que essa economia possa crescer. E a nossa expectativa é que gere muito. Vai ser bom para o Estado, vai ser muito bom para as prefeituras, particularmente para a Prefeitura do Rio de Janeiro, que vai se beneficiar enormemente dessa nova economia e da forma como a gente vai fazer a economia crescer aqui no Rio. Então, realmente é um novo horizonte. Tem muita coisa ainda para fazer, Érica, não está tudo pronto. Claro. Tem muita coisa, tem algumas que dependem do governo federal, né? A questão regulatória. Então, a gente vai avançar à medida que essa questão da regulação também vai avançando. Discussões no Congresso Nacional, tenho participado, enfim. Tenho a certeza que a gente vai caminhando nessa direção. Oi, Nelson, hoje muitas empresas compram e vendem crédito de carbono. Algumas que não querem comprar determinados créditos de carbono. A Bolsa, a plataforma, como é que vai conseguir melhorar essas circunstâncias? Porque quase as grandes organizações hoje têm todos os órgãos especiais cuidando deste tema, né? Que é fundamental para o profissional de administração também. Sim, excelente economia, pergunta. Contabilidade, essa área é muito importante, que ela é pluriprofissional, mas ela pega as 3 profissões com certeza, além de engenharia, ambientalistas, etc. Sim, isso é excelente pergunta, Wagner. A gente vai... Enfim, você tem uma estrutura dentro da Bolsa que possibilita. A Bolsa ela tem algumas vantagens competitivas e que faz com que esse mercado esteja mais organizado. E por isso, quando a gente fala de mercado organizado, sempre tem que ter uma Bolsa. Então, o que a gente está fazendo na construção desse mercado? E eu tenho a honra e das pessoas também que me possibilitaram isso, de estar ajudando na construção desse mercado no Brasil, que não é só de crédito, tem os ativos ambientais, que a gente pode falar depois de ativos de biodiversidade, até porque o crédito de carbono, em tese, tem um prazo de validade, né? Que é 2050, que é quando você chega ao net zero, ou seja,
eu voltei ao patamar. Ao patamar. Essa é a expectativa. A gente já não De vai alcançar, mas vai ser um 1985, pouco. é. E depois você tem um desdobramento que são em ativos de biodiversidade, que o Brasil também é um Aí protagonista. dá banho. Aí dá show. É show. Então, mas como fazer isso? Hoje o mercado tem gente que compra e vende. E então eu vou lá, sei lá, quero vender e a Érica quer comprar. Aí eu vejo, vou falar de preço de mercado voluntário, não falei entre 6 e 10 dólares. Aí eu vou vender para a Érica não conhece, vou vender para ela por 10 dólares. Tá certo? Vendi para você por 10 dólares. Aí depois eu vou vender, eu tenho um monte de crédito, vou vender para o Wagner. Mas o Wagner já tem conversado com algumas pessoas, já conhece um pouquinho mais do mercado, vai falar assim, não, eu vou te pagar 6 dólares. E eu também, como está dentro, vou vender para ele por 6 dólares. Você vê a dicotomia, tá certo? Eu estou vendendo para você por 10 e para ele por 6. A diferença que está estabelecida aí. E aí, o que um mercado organizado faz? Ele cria um horizonte. Então, na hora que eu ponho lá, todo mundo vai saber, não vai saber que eu estou vendendo para a Érica. Mas que você vendeu por 10 reais. Mas que eu vendi por 10 dólares. 10 dólares ou por 8, que seja aí para pegar no meio. Claro. Então, na hora que o Wagner vier comprar, nesse mercado organizado, ele vai acabar pagando 8. Mas a Érica também vai pagar 8. Por quê? Porque você forma preço. Essa é a vantagem do mercado organizado. Então, isso é fundamental. E tem outros aspectos também hoje que estão muito presentes nessa discussão. É porque tem... Sei lá, eu sou uma empresa com um pensamento ambiental muito arraigado e criei meus créditos de carbono. Né? Eu faço isso porque quero, mas criei. E isso pode virar dinheiro. Claro. Mas a empresa X, que é uma empresa de óleo e gás, ela precisa mitigar e quer comprar. Só que eu sou de uma empresa que não vou vender para óleo e gás, não. Por quê? Porque a empresa de óleo e gás é poluidora, então eu não quero vender para eles. E aí você cria problema. Na medida que você põe nesse mercado organizado também, é colocado lá. Você não sabe quem vai comprar. Sabe o preço que foi praticado, que você vai ter ali, o que gera, que é bom para formar preço, mas não sabe que é a empresa A, B, C que está comprando. Então, é uma forma da gente ir fazendo isso. Porque tem discussões também, Érica, sobre a questão do... quando você permite a compensação, você está autorizando poluir. Gente, para resgatar aqui a minha amiga lá, gerente de sustentabilidade da Petrobras, o mundo, a sociedade ainda tem demanda por energia para ter a sua vida mais facilitada. Então, você não vai acabar com isso. A gente tem que entender a realidade. Né? Não adianta a gente sonhar com um mundo ideal e não conseguir ele. Né? O ideal, o que é possível? Tudo bem, está ali, está explorando, mas está gerando energia, que é importante também para a humanidade, mas ele continua poluindo. Mas aqui eu tenho uma outra empresa que, ao contrário, ela está resgatando o CO2. E à medida como a gente vai fazendo, porque eu preciso ter mais resgate do que emissão. Né? Para poder equilibrar a emissão de CO2 e chegar ao net zero em 2050. E a partir de lá, a ideia é fazer com as questões ambientais. Então, esse é um mercado que precisa ser organizado, porque senão você tem operações bilaterais que estão completamente soltas, né? E você não consegue fazer com que as pessoas possam ter primeiro, segurança jurídica também na compra, porque você não sabe se o cara tem ou não. A questão de um preço mais justo para todos, né? E, mais do que tudo isso que nós possamos estar falando aqui, que o mercado é importante, mas é, sobretudo, ter a conscientização da população. Isso é fundamental, porque nós não podemos deixar um planeta completamente destruído para as próximas gerações. Então, e esse pioneirismo nesse projeto, por exemplo, com o PL do IPVA, por exemplo, é fundamental, porque você vai disseminar, né, massificar esse tipo de conceito, ao invés de dar apenas o desconto do IPVA, eles vão ganhar crédito carbono. Sim, que aí ele faz... a consciência ambiental. Sim, isso é fundamental, porque é aquela história de tocar no bolso, né? Então, eu não estou dizendo apenas, como tem algumas empresas aí que a gente vai comprando as coisas,
coisa, assim, você comprou tal e acabou de ganhar, de abater determinado vendedor. As empresas têm responsabilidade, né? Hoje já existem algumas empresas, se você quiser compensar a tua emissão, tem empresas aéreas que fazem isso, empresa de aplicativo de transporte que faz isso, você mitiga, você pode mitigar, mas eles também têm obrigação, né, de fazer isso. iFood, Uber, todos terão interesse, e tem interesse, tem demonstrado, né? Tem fundos, tem muita gente, tem pessoas que têm fazenda e às vezes tem uma reserva legal que está parada lá e são obrigados a ter 20% da terra, ele vai poder utilizar isso também, vai ter crédito. Enfim, tem um mercado gigantesco. E aí o Brasil volta à economia, a gente está falando, na medida que a gente faça isso, a gente subir bastante posições no ranking mundial de PIB, né? Então, acho que de tudo isso que a gente falou, várias coisas assim vão se desenrolar, né? Mas a gente precisa fechar aqui o nosso papo. Mas eu queria antes falar, vocês dois falaram em determinados momentos que surgem muitas oportunidades para o profissional da administração ligadas a N setores, né, da gestão. Mas eu, como profissional da administração, eu quero isso. Como eu posso me qualificar? Qual pode ser o meu primeiro passo para daqui a 3, 5 anos, quando esse mercado estiver realmente em alta, eu possa estar inserido nele? Então, ótima pergunta. Olhando do ponto de vista no setor público, é por conta da própria gestão de uma maneira geral, porque você vai ter que identificar os créditos, vai ter todo um trabalho interno. Mas vamos pegar na iniciativa privada, que o mercado é maior e que a maior parte dos administradores está inserido. Tem a famosa ESG, né? O ESG, né? Que é ambiental, social e governança. Esse isso está dentro do E, né? Do environment. E, por conta disso, você vai ter que ter gente qualificada. E isso é a gestão da empresa. Então, as pessoas têm que se especializar em ESG. Tem vários cursos de pós-graduação, hoje mestrados também e doutorados até na área, que vão qualificar as pessoas para estarem nisso. Então, as pessoas têm que começar a entender desse mercado. E aí, o crédito de carbono, a questão da gestão ambiental. E aí não é só gestão ambiental, vamos falar. E essa bolsa que está sendo instalada, ela tem basicamente 3 tipos de ativos ambientais a serem negociados. Crédito de carbono, ativos da biodiversidade e economia circular, que é a famosa de reciclagem. Reciclagem, né? Estava me faltando a palavra. Na realidade, você tem tudo isso, né? E eu tenho, até, como vocês quiserem conversar sobre um outro tema também que é muito interessante, sobre o ESG, que é um novo conceito, que é um professor da UFRJ, o Marcos, que está desenvolvendo essa tese e tem conversado, tenho debatido muito com ele, que é o ESG mais P. Que seria o P? O que é o P? De pessoas. E aí o administrador está completamente dentro. Porque quando a gente fala Mas muita gente faz a pergunta, né? Mas quando você está falando do S de social, não tem pessoas também? Mas ali é um sentido de pessoas no coletivo, da sociedade, né? E quando você põe o P, você está falando de indivíduos, de cada um. Como a gente trata essas pessoas, seja na iniciativa privada, seja no poder público, seja individualmente mesmo, enquanto administração pública, mas tratar o indivíduo. Então, tem novos conceitos surgindo aí e que tem a ver com o ESG, que é o que nós vamos ter e é por onde o administrador vai ter o seu caminho a trilhar. É importantíssimo isso. Eu vejo um mercado gigantesco para uma nova economia. Economia circular é total, né? Total, a reciclagem. Né? E a gente fala, quando a gente fala da economia circular, nós não falamos apenas da reciclagem, porque a reciclagem parece um negócio menor, né? Que é muito importante. Mas a partir ou seja, da reciclagem, ou como você faz a economia se retroalimentar, ou seja, como eu faço
o que sobra, por exemplo, do coco, né, que vira fibra. Rio de Janeiro aqui é típico, né? Porque o Nordeste já faz isso. E nós aqui com os coquinhos não fazemos nada com a fibra, né? Explica isso que é importante. Verdade. Você pegar a fibra e fazer, e aquilo gera uma nova cadeia de valor, uma nova cadeia de negócios. E aí, olha o administrador aí também de novo, né? É o resíduo como insumo. Exatamente, é o resíduo como insumo. Então, e você contribui para o meio ambiente, né? Então, tem muita coisa para ser feita nesse campo. Eu tenho a certeza que os administradores, de uma maneira geral, e a gente vê muito aí, especialmente com a questão da inteligência artificial, né, que muitos postos vão acabar sucumbindo. Hoje, na questão dos advogados, que meus amigos, o pessoal da OAB também, mas tem muita gente falando assim, não, petição você, com a inteligência artificial, já vai produzir, então não, vai diminuir a quantidade de advogados. Eu acho que quanto mais a gente tiver a preocupação com o P do ESG mais P, a gente vai acabar tendo as pessoas incluídas, né? É claro que determinados segmentos estão mudando, tem coisas que a gente fazia antes que hoje não se faz mais, né? Porque a própria tecnologia, a inovação trouxe novas oportunidades. Mas eu tenho a certeza que também nesses novos mercados, nessa nova economia, você também acaba gerando outras oportunidades, né? E especialmente aos profissionais liberais e particularmente aos administradores, vai surtir um efeito gigantesco essa questão do ESG e os créditos de carbono, biodiversidade. A gente tem um mundo pela frente, né? Quando a gente fala de biodiversidade, é imensidão, né? Como a gente caminha para isso e como o Brasil, sobretudo, pode ser o grande protagonista dessa nova economia mundial. E resolver isso, se debruçar sobre isso, é realmente buscar ter um mundo pela frente para as próximas gerações, né, Nelson? Sem dúvida, sem dúvida. É um pouco disso, né? Eu acho que a gente tem que, pegando um pouco aí do gancho que o Wagner falou no início, né, de que não basta só querer, né? A gente também tem que fazer acontecer, fazer as coisas se tornarem efetivas, né? Érica, com 25 anos de idade, eu me tornei diretor financeiro de uma empresa multinacional. Raríssimo, né? Era uma estrutura muito pequena, mas era a maior empresa francesa na época. Para vocês terem uma ideia, era 140 mil funcionários no mundo todo. Aqui era uma estrutura pequenininha, 20 pessoas, mas eu tinha as mesmas obrigações. Então, eu desde muito cedo aprendi primeiro a ser cobrado e segundo a entregar. Porque não adianta você ser só cobrado, né? Então, eu comecei a entender da necessidade de você tornar real as coisas que a gente sonha. Então, tornar real significa muito trabalho, arregaçar a manga e fazer as coisas de verdade acontecerem. Unindo pessoas, porque ninguém faz nada sozinho, trazendo pessoas qualificadas, pessoas preparadas também para construir junto uma nova maneira de enxergar as coisas, seja na iniciativa privada, seja na administração pública. Muitas vezes a gente perde um pouco isso, mas a administração pública também tem muito a contribuir, a gente pode fazer e tem muita gente qualificada, né? Então, é esse novo olhar que a gente tem para o mundo e para como fazer as coisas acontecerem que eu tenho a certeza que pode contribuir para essa nova economia que a gente está falando aqui. Bom, maravilhoso. Eu sei que a gente ainda tem muita coisa que a gente pode falar sobre esse tema. Já quero que a gente fale mais um pouquinho do ESG mais P num próximo programa. Wagner, já posso convidar? Claro, deve. Então, já está convidado para a gente falar mais um pouquinho disso. E de biodiversidade também. Biodiversidade também. Biodiversidade é excelente, assim. Eu acho que a gente tem ainda muita coisa e a administração tem muito a contribuir, principalmente com esse tema. Mas esse episódio do Tudo é ADM a gente precisa fechar, infelizmente. E para fechar, você já sabe, você já acompanha, já é o 4º episódio. Arte, Cultura e Gestão, a dica que vocês dão para quem está assistindo a gente, para quem está ouvindo a gente, seja no YouTube, seja no Spotify, seja no Deezer. Uma dica
que vocês podem dar. Eu vou começar aqui, primeiras damas, e eu me coloco na frente. Eu vou começar com Descarbonário, último livro escrito por Alfredo Sirquis, antes dele falecer, há cerca de 2 anos, em que ele conta um pouquinho da trajetória dele, a trajetória pessoal dele, nessa luta contra o aumento, né, da temperatura, contra essas evoluções climáticas. Então, a minha dica é Descarbonário. Nelson. Então, em função até do tema, eu vou sugerir Brasil, Paraíso Restaurável, do Jorge Caldeira, que foi eleito recentemente para a Academia Brasileira de Letras, em que ele faz uma trajetória histórica do Brasil e as suas potencialidades ambientais e, ao mesmo tempo, mostrando que o Brasil pode ser protagonista, enfim, que a gente tem uma grande oportunidade. Brasil, Paraíso Restaurável, Jorge Caldeira. Excelente livro. E já pode ser o começo da qualificação que a gente falou lá atrás, né? Para entender um pouquinho esse tema. Wagner. Eu vou indicar um filme que mostra 12 homens e uma sentença. E indico que foi Oscar de 1957. O preto e branco, não a versão colorida. Por quê? Porque esse filme mostra as repercussões que os estilos de liderança têm nas organizações públicas e privadas, no conjunto da sociedade. Quer dizer, são 12 personagens que são analisados, né, num júri americano, que são de 12, e que cada estilo diferenciado ali gera repercussões. Que estilos na administração pública e na empresa viabilizarão ou não, estão viabilizando o Brasil como o protagonista principal da economia verde mundial. 12 homens e uma sentença, e o grande personagem desse filme é Henry Ford, que foi um grande artista, né? E o Oscar de 1957. Bacana, bacana. Tem umas análises suas sobre esse filme. Tem. Se você quiser saber mais um pouquinho, tem umas análises do Wagner desse filme no nosso canal do YouTube. Procura lá 12 Homens e uma Sentença, que você vai gostar bastante. Bom, Nelson, Wagner... Tem o filme também. Tem o filme todo também, porque já está no YouTube. Então, foi um prazer tê-los aqui. Foi muito legal bater esse papo. Mais um caminho para a administração, para boa administração, empregabilidade para a nossa categoria. Foi excelente. Obrigada. Obrigado a vocês. Prazer estar aqui com todos vocês, especialmente você, administrador. E, enfim, estou à disposição aqui. Obrigado, Wagner, pela oportunidade. Enfim, muito obrigado. Obrigada, Wagner. Obrigado também. Muito obrigado. E obrigada a você que nos assistiu, que nos ouviu. Já sabe, quer saber de administração? Tá aqui, nas mídias do CRA RJ. Te espero no próximo programa. Tchau, tchau.